Vamos lá, pessoal. Esse é o quarto e último vídeo de uma apresentação inicial e introdutória ao Celso Furtado e a sua busca pela construção dos elementos de uma teoria do subdesenvolvimento, expressas lá no capítulo 4 de sua obra de 1961, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, né? O que ele vai falar? A gente estava discutindo aqui o comportamento de estruturas, de etapas superiores, de estruturas subdesenvolvidas mais complexas, né? Avançando em direção a etapas superiores do subdesenvolvimento, né? Ele vai falar o seguinte, olha, quando eu tenho uma massa salarial já razoavelmente grande, de um certo volume, quando eu tenho um avanço da complexificação das atividades econômicas, da urbanização, do aumento do grau de monetização, quando eu tenho algum grau de transbordamento da massa salarial gerada, não só no setor exportador, mas em outras atividades para uma diversificação da economia, eu passo a ter a vigência de estruturas subdesenvolvidas mais complexas. As estruturas subdesenvolvidas menos complexas são aquelas em que, na verdade, o único fator de dinamismo interno é a massa salarial do setor exportador. Nas estruturas subdesenvolvidas mais complexas, eu já tenho uma tendência de avanço para uma diversificação, para algum grau, ainda que pequeno, ainda que subordinado, de transformação estrutural associado ao avanço da manufatura, etc. O fator dinamizador ainda é preponderantemente o fator externo, mesmo nessas estruturas subdesenvolvidas mais complexas. Só que eu já tenho alguns elementos multiplicadores internos que podem gerar algumas transformações no sistema. O Celso Furtado está falando o seguinte, olha, a todo momento ele está enfatizando. O elemento dinâmico é a procura pré-existente. Ele vai falar, olha, nas economias subdesenvolvidas, o elemento dinâmico para essa transformação, quando e se ocorrer, mesmo sendo pequena, ela é sempre a procura pré-existente. É muito distinto qualitativamente do elemento dinâmico nas economias desenvolvidas. Nas economias desenvolvidas, o elemento dinâmico vai ser a lógica da reprodução do capital em escala ampliada, subordinada ou influenciada pela dinâmica da inovação. Nas economias subdesenvolvidas, mesmo naquelas mais complexas, não. Eu não vou conseguir endogenizar um núcleo de progresso técnico. Então, não vai ser a dinâmica da inovação, associando progresso técnico e transformação produtiva, que vai levar a um elemento dinâmico. O elemento dinâmico ainda é a demanda externa e a procura pré-existente, que é muito influenciada por indução externa. Ou seja, por importações que eram atendidas e passam a não poder ser mais atendidas. Então, o elemento dinâmico ainda é externo e a procura pré-existente, mesmo quando eu avanço na transformação estrutural, ou algum grau de transformação. Legal. Tendo isso em mente, olha só, a economia subdesenvolvida, mesmo aquela num grau mais avançado, vai reproduzir um grande grau de instabilidade. A economia periférica tem um grande grau de instabilidade derivado das transformações na divisão internacional do trabalho, derivadas das suas formas estruturais de inserção. Essas economias vão ser marcadas predominantemente por uma grande instabilidade no balanço de pagamentos, como a gente já discutiu, certo? O Celso Furtado vai falar. Por que eu tenho estabilidade? Né? Tenho deterioração dos termos de troca, transferência dos frutos do progresso técnico para fora.
certo? E eu tenho um núcleo decisório externo, lógica da apropriação do excedente gerado e da suposta ou posterior realocação, reinvestimento deles, reprodução é determinada a partir de fora. Isso traz um caráter de instabilidade intrínseco às economias periféricas subdesenvolvidas. Legal, isso tem que estar muito claro. O senhor secretário vai falar, então, mesmo quando eu tenho possibilidades de avançar para alguma diversificação, mesmo quando eu tenho possibilidades para avançar para algum grau de transformação, eu preciso entender esses condicionantes. Como isso vai ocorrer? Ele vai falar, olha, nas etapas de bonança de exportações, acumulam-se lucros. A demanda externa é fundamental. O setor capitalista exportador é fundamental para determinar essa dinâmica de multiplicadores via aumento dos salários e até uma parcela da acumulação doméstica, ainda que menor. Mas nos momentos que eu tenho essa dinâmica, então eu estou acumulando lucros, que eu tenho essa pujança. Legal, isso é importante, então estou aumentando meu potencial de acumulação. Mas nesses momentos em que eu tenho bonança nas exportações, esses momentos em geral são caracterizados por uma melhora nos termos de troca. Logo, a capacidade de importação também aumenta. A capacidade de importação também aumenta. Então, eu não tenho um aumento da rentabilidade de atividades mais vinculadas ao mercado doméstico que poderiam, via choques adversos, via dificuldade de abastecer o mercado doméstico com importações, via dificuldade de atender essa demanda prévia existente, levar a minha economia em direção a uma transformação. Isso vai ocorrer quando? Na crise. Isso é o senhor vai falar. Pode ocorrer na crise. Olha, na crise, em geral, apesar de uma queda da renda, a capacidade para importar diminui. Ele vai falar. Nessas economias em estágios superiores de desenvolvimento, aí eu tenho mecanismos de incentivo que vão impulsionar de alguma maneira, com raio limitado, mas vão impulsionar a produção de manufatura interna. Porque eu tenho um aumento da rentabilidade da atividade manufatureira interna, eu já tenho os condicionantes colocados. Aí eu posso ter alguns elementos de transformação estrutural, obviamente com muitos limites, porque eu não tenho decisão autônoma de apropriação da maior parte do excedente, porque eu sou subordinado à divisão internacional do trabalho, porque eu não tenho núcleo endógeno de progresso técnico, porque minha fonte de dinamismo é a demanda pré-existente, ou seja, atender aquelas importações que não estão sendo mais trazidas, mas até certo limite, porque eu não consigo, inclusive, produzir todas elas domesticamente, porque eu não tenho núcleo endógeno interno. E, além de tudo isso, por que esse movimento tem um limite no sentido do dinamismo? O Celso Furtado vai falar, olha, por mais que eu avance nessa transformação inicial, esse aumento de lucro, o aumento de lucros nas atividades industriais voltadas para o mercado doméstico, dada essa reconfiguração, ele vai ter um limite que vai ser colocado rapidamente a partir do estrangulamento externo também. Por quê? Eu avanço, eu transformo um pouco, só que eu tenho dificuldade de importar máquinas e equipamentos para continuar avançando nessa transformação estrutural, para continuar avançando nessa industrialização. Eu preciso dessas máquinas e equipamentos, mas eu não consigo importá-las. Por quê? Porque eu tenho estrangulamento externo. Ah, mas eu só estou avançando na industrialização porque esse estrangulamento externo, dadas as minhas características, permitiu que eu tenha condições de atender uma demanda pré-existente. Mas para algumas atividades industriais, para produtos mais simples, produtos com menos complexidade, mas para avançar nessa industrialização eu preciso da importação de máquinas e equipamentos. Mas esse estrangulamento também tem esse efeito negativo na importação de máquinas e equipamentos. Então olha como é complexo, é contraditório. Logo, eu avanço um pouco, mas eu sou barrado por essa capacidade de importar máquinas e equipamentos. A partir daí, esse excedente vai se direcionando para atividades não industriais, para imóveis, para setores que têm outros tipos de transbordamento e levam a outras transformações. Mas isso vai barrar, vai frear
desacelerar o crescimento no sentido da transformação, no sentido de fomentar a transformação estrutural. É isso que caracteriza, traz algumas das características da dinâmica de uma economia subdesenvolvida complexa, com grau de diversificação. O Furtado vai concluir esse capítulo falando o seguinte: olha, na etapa superior do subdesenvolvimento, que é essa que a gente está discutindo, ela vai, que é essa que a gente está discutindo, ela vai ser alcançada plenamente quando? Etapa superior do subdesenvolvimento. Ela vai ser alcançada quando eu conseguir fazer com que o núcleo industrial doméstico seja capaz de produzir os equipamentos, as máquinas e equipamentos necessários para a sua expansão. Ou seja, ela vai acontecer, a etapa superior do subdesenvolvimento vai acontecer quando eu conseguir contornar aquele movimento que eu acabei de discutir agora há pouco, que freia a acumulação. Não disse que eu tenho um choque adverso, eu tenho um avanço na manufatura, mas a dificuldade na capacidade de importar faz com que esse avanço seja pontual, porque eu preciso de máquinas e equipamentos, e isso trava de novo o crescimento, porque eu tenho dificuldade de importar, porque eu tenho escassez de divisas, e eu redireciono para outras atividades e aborto o processo de transformação estrutural. O Celso Furtado vai falar, olha, eu preciso contornar esses elementos. E a etapa superior do subdesenvolvimento vai ser alcançada quando eu já tiver um núcleo industrial capaz de produzir uma parte importante dos equipamentos necessários à sua expansão. Não a totalidade, mas uma parte, para contornar esses limites. Mas essa expansão ainda vai ser determinada pela substituição de importações e não pela inovação. Então a lógica é, eu tenho como elemento dinâmico uma demanda previamente existente. E mesmo esse processo de transformação estrutural vai ser determinado pela substituição de importações e não pela inovação doméstica. Claro que essa seria uma última etapa mais difícil ainda de se conseguir. Então eu estou condicionado ainda a minha inserção internacional, ao balanço de pagamentos, ao estrangulamento desse balanço de pagamentos, à reprodução do capital internacional, às inovações e tecnologias que vêm de fora, depois aos padrões de consumo, ele vai chegar lá, que vem de fora, a forma de controle do excedente que vem de fora. Ele vai falar, concluindo, mesmo nessa etapa superior do desenvolvimento, eu vou ter um avanço da diversificação, certo? Vou ter um avanço da diversificação produtiva, né? Como ocorreu no Brasil. Ela ocorreu mais do que isso, né? Mas nesse momento. Ela pode avançar, essa diversificação, quanto mais ela avança, mais ela consegue prolongar esses impactos positivos de um choque adverso, no sentido da transformação estrutural. Mais ela consegue ter elementos domésticos capazes de ter multiplicadores, aceleradores, para levar essa transformação estrutural. Quanto mais diversificada é a economia. Só que esse prolongar vai estar sempre defrontando-se com problemas na capacidade de importação, com estrangulamentos no balanço de pagamentos e com pressões inflacionárias. Mesmo na etapa superior do subdesenvolvimento, eu estou sempre esbarrando, por mais que eu prolongue, eu esbarro. Eu prolongo, mas eu esbarro. Eu prolongo, esbarro. Em restrições externas e restrições inflacionárias. Restrições externas. Eu estou avançando, como a gente sabe muito bem. Industrialização por substituição de importações não significa reduzir o volume importado. Significa reorganizar sua pauta de importações. Significa aumentar, na maior parte dos casos, o volume importado. Você vai reduzir a proporção relativa, mas você vai reconfigurando continuamente sua pauta de importações
em direção a atividades mais complexas, mais rígidas, que vão fazendo com que o desafio fique cada vez maior, ao mesmo tempo em que você consegue produzir domesticamente outras atividades. São dois movimentos que coexistem. Então, o Celso Furtado vai falar, olha, esse movimento, mesmo com o avanço no grau de diversificação, vai estar a todo momento barrando no estrangulamento, sendo barrado pelo estrangulamento externo. Mas por que eu tenho estrangulamento externo mesmo avançando nessa direção? Esse processo tem limites. A tendência da trilateralização dos termos de troca sempre se repõe. A tendência de transferência dos frutos do progresso técnico sempre se repõe. A fronteira internacional está em movimento. Eu não tenho um núcleo endógeno de progresso técnico. Estou dependendo de tecnologias externas. Estou tentando entender uma demanda pré-existente. E os meus desafios são cada vez maiores. Conforme eu vou avançando, o que eu preciso de capital, de tecnologia, além de aumentar em termos quantitativos, fica qualitativamente muito mais difícil. Então, a todo momento eu vou bater, mais um elemento da teoria do subdesenvolvimento, nessa restrição externa. E esse processo de diversificação vai estar associado também permanentemente ou tentando controlar pressões inflacionárias. Por quê? Porque é um processo via saltos, mudanças, rupturas que vai trazer desequilíbrios de alguma maneira entre os setores. Eu tenho problemas no crescimento com lacunas interindustriais, problemas com o crescimento compatível na agricultura e problemas derivados do estrangulamento do balanço de pagamentos via câmbio nos choques de preço. Então, a todo momento eu tenho elementos estruturais que vão bater na minha inflação. Isso depois a gente discute em outro vídeo. Mas eu tenho ineficiências, tem problema depois da reforma agrária, da inexistência de reforma agrária, que vai discutir por caso brasileiro, mas isso é uma outra discussão. Falar, tudo isso vai bater em pressões inflacionárias que também estão relacionadas à deficiência de infraestrutura, à deficiência na relação entre setores, ao estrangulamento externo. E são os limites que estão sempre colocados ao avanço da diversificação, mesmo numa estrutura subdesenvolvida em sua etapa superior. Essa é a contribuição de Celso Furtado, muito em termos introdutórios, a gente finaliza aqui, no sentido de buscar construir elementos para uma teoria do subdesenvolvimento em sua obra, capítulo 4, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, de 1961.